Se o que você quer é ir além do básico e atuar com mais segurança no direito previdenciário, fica aqui comigo. Essa aula de hoje foi preparada com muito cuidado, pensando em você. Eu sou o professor Márcio Hartz, advogado, mentor e professor de direito previdenciário. E toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui no meu canal do YouTube. E o meu objetivo com essas aulas é muito claro: é te ajudar a construir uma base sólida, com clareza e confiança, para você se sentir seguro na hora de atender, orientar e defender seus clientes. A gente aqui vai direto ao ponto: fundamentos da lei, conceitos importantes e estratégias que funcionam mesmo, de verdade e funcionam na prática. Tudo para formar previdenciaristas preparados e não apenas previdenciaristas informados. Ah, e um recado mais que importante: as aulas ficam disponíveis aqui no YouTube apenas por 2 semanas. Depois disso, vão exclusivamente para a área do aluno, lá dos assinantes do FCPrev. Então, já aproveita esse tempinho antes da aula começar. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de lembretes e já deixa seu like no vídeo. Fica comigo até o final porque o conteúdo de hoje pode e vai fazer toda a diferença na tua forma de atuar. Agora sim, vamos para a aula? Então vem comigo que vai começar agora. Olá, 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 muito bom dia, bem-vindos a mais uma quarta-feira de aula aqui no YouTube. Hoje, segunda sessão, excepcionalmente, em função de estar no Congresso do ICDS no Rio de Janeiro, essa aula foi gravada no dia de ontem, foi gravada portanto, no dia 19 de agosto, mas fresquinho, conteúdo em primeira mão aqui para vocês. Não tive como me fazer presente no nosso horário, não quero trocar o horário, não quero perder a aula semanal, acho que vocês merecem isso por estarem sempre comigo. Então, eu estou trazendo essa aula de forma gravada. Ela fica disponível, como vocês sabem, por pelo menos 2 semanas aqui no canal do YouTube. E para os assinantes da FCPrev, ela já entra lá na nossa comunidade depois da transmissão aqui. E aí fica disponível juntamente com o material de apoio que foi previamente produzido para essa aula de hoje. Uma aula de um tema que talvez não seja um tema de tanta repercussão prática para todo mundo, nem todo mundo trabalha com isso, mas é bastante controvertido. É um tema que nos leva a algumas reflexões e também nos leva a cair em algumas armadilhas que são fruto de desinformação. E nós precisamos, como advogados, saber filtrar essa desinformação. É um benefício muito controvertido, de opiniões muito controvertidas. Ele gera debates acalorados, muitas vezes norteados por concepções ideológicas, por apegos ideológicos, por uma compreensão de mundo que, na verdade, não tem muito sentido quando nós entendemos de fato do que se trata, o que nós vamos falar. O benefício de auxílio reclusão. Eu me lembro que há 15, 20 anos começou a rodar pela internet, rodar pelos e-mails, rodar pelas redes sociais da época. Vamos deixar para lá para não nos acusarmos aqui. Mas rolavam depoimentos, textos muito elaborados, trabalhados com ácidas, duras críticas ao benefício de auxílio reclusão. E o texto ele partia da seguinte ideia: começava já dizendo que o Brasil era um país em que as coisas não poderiam funcionar. Ah, porque temos corrupção, porque temos isso, porque temos aquilo. E agora, surgia assim o texto, tem o tal do auxílio reclusão, que garante um benefício de um salário mínimo por filho do preso. Assim era a construção do raciocínio.
um texto que dizia exatamente isso. É garantido o benefício de um salário mínimo por filho do preso. É claro que se isso fosse verdade, seria um absurdo. É evidente que seria um absurdo, porque se isso fosse realmente verdadeiro, a solução seria fazer filhos e ir para a cadeia, porque daí resolvia o problema do sustento familiar. Um salário mínimo por filho. Então, quer dizer, o sujeito tem 3, 4 filhos. 4 filhos, se ele vai preso, 2026, 2025, R$ 6.000 de renda familiar garantido. Em nenhum momento esse texto se preocupara com requisitos de acesso ao benefício. Em nenhum momento o texto questionava ou mencionava o fundamento legal para esse benefício, o fundamento constitucional desse benefício. Ele simplesmente atacava a existência dessa prestação previdenciária, dizendo que ela era absurda por conta disso. Quer dizer, basta ser preso que vai gerar o benefício do salário mínimo por filho. Não, definitivamente não. Não se trazia a informação, por exemplo, de que era um benefício devido, em primeiro lugar, em razão do recolhimento à prisão do segurado. Portanto, tinha que ter um vínculo prévio estabelecido com a Previdência Social para que pudesse ser garantida a prestação. Não se falava no dito texto que era um benefício devido aos dependentes deste segurado. Não se falava que era um benefício devido aos dependentes de um segurado de baixa renda. E, principalmente, era de um mau gosto tremendo, porque partia do pressuposto de que todo preso é um vagabundo. E quem fez faculdade de Direito, quem estudou Direito Penal, por exemplo, sabe que existem crimes que são chamados crimes comuns, quase que crimes naturais, né? Que são cometidos ou podem ser cometidos por qualquer pessoa, independentemente de caráter, que não representam necessariamente um desvio de caráter. São crimes, por exemplo, cometidos com altíssimo nível de passionalidade, motivados por violenta emoção, e que qualquer ser humano, independentemente de ter ou não ter um desvio, pode cometer. Não que eu esteja justificando a atividade criminosa ou a ação criminosa a ponto de estabelecer que ela não mereça ser punível. Não, não é isso. Claro que merece ser punível, tanto que existe aí o Código Penal com a previsão de penas e, inclusive, cerceamento de liberdade, encarceramento, recolhimento à prisão, regime fechado, por exemplo. Mas o que eu quero dizer com isso é que nem todo mundo que foi para a cadeia é um bandido profissional, uma pessoa de caráter desviado ou uma pessoa. E esse tipo de mensagem, ela propaga uma ideia que não é verdadeira. Só que nós, advogados, nós temos o dever de questionar esse tipo de mensagem. E devemos questionar à luz daquilo que nos foi ensinado numa faculdade de direito. Nós sabemos onde encontrar a regra do jogo. Nós temos a formação necessária para conseguir fazer uma interpretação também da regra do jogo. Porque o direito é muito mais do que a lei, o direito é a lei, sua interpretação, suas consequências. Então, a atividade do jurista, a atividade jurídica, ela é muito mais do que uma leitura, de que um apego à literalidade do dispositivo legal. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso. Então, eu trago hoje esse tema do auxílio reclusão, porque me parece um tema que enfrenta esse tipo de preconceito. E eu gostaria de trabalhar esse tema
à luz de 6 pontos específicos. Eu quero trabalhar o tema à luz dos seus conceitos iniciais, à luz do titular, quem é o titular desse benefício, à luz dos requisitos, à luz do seu termo inicial, à luz do seu termo final e a renda mensal inicial. E essa é uma prestação que sofreu profundas, drásticas alterações quando da publicação da medida provisória 871, lá em 2019, em janeiro de 2019, medida provisória esta que veio a ser convertida na Lei 13.846, uma lei que trouxe, dentre outras tantas alterações, essas drásticas, dramáticas ao auxílio reclusão, trazendo restrições de acesso muito maiores. Até porque também motivada essa medida provisória por alguma vinculação ideológica. Não há dúvida quanto a isso. Não há dúvida. Eu não entro nessa discussão porque não me cabe entrar nessa discussão. Eu nunca entro em discussão de viés político, de viés partidário, do presidente A, do presidente B, quem é melhor, quem é pior, porque o meu trabalho aqui não é um trabalho técnico, ele é um trabalho despido desse tipo de preocupação. A minha preocupação aqui é jurídica, minha preocupação aqui é com a informação correta, né, da legislação, da interpretação sobre ela, da jurisprudência, dos conceitos elementares. Não estou preocupado aqui com o que eu acho. A minha opinião política ela não tem nenhuma relevância nesse espaço privados que, quando eu acho que eu devo também me manifestar sobre isso. Portanto, muita gente me pergunta qual é a tua vinculação. Não tem nenhuma importância isso, não tem nenhuma importância. Ah, mas tu tem uma preferência? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Importância. Não sei para nada a minha opinião política, porque eu sou influenciador político. Nem quero ser. Não quero ser. Não aqui. Posso ser no mundo privado, das relações privadas, pessoais, conversar, trocar uma ideia, mas ainda mais hoje que a política virou, puxando a brasa para o assado do gaúcho aqui, virou uma grenalização, virou um grenal, é uma guerra de torcidas, não é mais uma guerra de debates e argumentos, é uma guerra de torcidas, então não me interessa. Agora, quando eu vejo que um benefício previdenciário é atacado ideologicamente e por uma absoluta ignorância em relação ao seu propósito, à sua finalidade, aí eu tenho que vir a público e desconstituir isso. É claro que aqui é um ambiente de advogados, todos nós temos um pouco mais de filtro, mas esse filtro é importante. Então, eu quero trabalhar à luz de 6 pontos. E eu começo aqui compartilhando a tela, trazendo, no primeiro momento, um conceito simples, nada muito elaborado de auxílio reclusão. Um benefício previsto no artigo 80 da Lei 8.213 e também no artigo 381 e seguintes da IN 128. E é devido aos dependentes dos segurados que nesta condição vier a ser recolhido à prisão. Um conceito bastante singelo, um conceito bastante amplo, ainda simples, sem grandes digressões, sem grandes aprofundamentos, mas basicamente é um benefício previsto na Lei de Benefícios Previdenciários, artigo 80, também lá no artigo 381 e seguintes da Instrução Normativa 128, tem também previsão no Decreto 3.048, e é devido aos dependentes do segurado. Então, o primeiro ponto é esse, né? É um benefício previdenciário. Pressupõe, portanto, que tenha havido um vínculo previdenciário, e mais do que isso, pressupõe que o vínculo previdenciário esteja ativo no momento do fato gerador, e nós vamos estudar um pouco o fato gerador. Mas, primeiramente, quem é o beneficiário dessa prestação? A Constituição Federal prevê o auxílio reclusão como um mecanismo de proteção social destinado às pessoas que dependem de um segurado. Portanto, o titular são os dependentes dos segurados, aqueles, em ordem de preferência, vistos
lá no artigo 16 da Lei 8.213, que tem um rol de 3 categorias. E estas categorias são excludentes, existe preferência de uma sobre as outras. A categoria do inciso primeiro é a preferencial, havendo dependentes naquela classe, cônjuges, companheiros, filhos de qualquer condição, não emancipados, menores de 21 anos, ou filhos, ainda que maiores, porém inválidos ou com deficiência mental, intelectual ou grave, são os deficientes de primeira classe e que precedem aos demais. A segunda classe é composta no inciso segundo pelos pais do segurado. E no inciso terceiro, os irmãos de qualquer condição, não emancipados, menores de 21 anos ou maiores, inválidos, pessoas com deficiência intelectual, mental ou grave. Primeira classe com dependência econômica presumida, demais classes precisam comprovar a dependência econômica, tem as figuras dos equiparados a filhos, os menores sob tutela, os menores sob guarda e os menores enteados. Existem, obviamente, as particularidades, não é um estudo sobre os dependentes, mas estes são os credores. E tem dependentes que deixam de ser dependentes na medida em que se enquadrem no conceito que eu tenho chamado, até para buscar a raiz no direito civil, de indignidade previdenciária, que é um conceito ligado ao direito civil da indignidade civil, que retira da herança aquele que deu causa por dolo ao óbito do instituidor da herança, ou atentou contra a vida dolosamente, que do direito condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado como coautor, autor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, obviamente, que aí não são puníveis e, portanto, não podem sofrer as consequências da indignidade civil ou previdenciária. Mas o que quer dizer isso? Que previdenciariamente não pode ser dependente aquele que deu causa dolosamente e que tem a sentença transitada em julgado criminal condenatório, ou que atentou dolosamente contra a vida, atentar sempre dolosamente contra a vida do segurado. Fora isso, os dependentes são os titulares desse benefício. Portanto, não é um benefício pago ao preso, que também é uma outra falácia, e é um outro equívoco, e é uma outra desinformação prestada por muitas pessoas, né? Então, não é um benefício destinado ao preso, em primeiro lugar, muito menos aos filhos do preso, de qualquer sorte, porque tem que ser os dependentes previdenciários. E dependente não é todo filho, é o filho menor de 21 anos, não emancipado, de qualquer condição, ou se maior, aí tem que ser inválido ou pessoa com deficiência. Então, os titulares são estes. E aqui entram as grandes alterações promovidas pela medida provisória 871, depois convertida na Lei 13.846. Quais são os requisitos? Existem 3 requisitos específicos, e o quarto requisito é a existência de dependentes. E esses requisitos têm que ser verificados no momento do fato gerador. E o primeiro requisito é ter, no momento do recolhimento à prisão, e nós já vamos ver que tem que ser em regime fechado, qualidade de segurado de baixa renda. Qualidade de segurado de baixa renda. Esta baixa renda é definida em portaria anualmente. E em 2025, ano em que estamos, essa baixa renda, ela é aquilo
que seja igual ou inferior a R$ 1.906,04, definido na portaria interministerial do Ministério da Previdência Social e Ministério da Fazenda, número 6 de janeiro de 2025. Aquela portaria que anualmente é publicada para alterar ou para corrigir os salários de contribuição, para definir qual é o índice de correção dos salários de contribuição, qual é o índice de correção dos benefícios de manutenção, um novo teto, um novo salário mínimo. Também ela define ali critérios para fins de concessão do salário família. E também define o critério econômico do auxílio-reclusão, atualiza o critério econômico do auxílio-reclusão. Esse valor é uma atualização de um valor previsto lá na emenda 20, de 98, e vem sendo atualizado anualmente. A questão é que a Lei 8213, artigo 40, foi alterada pela medida provisória 871, convertida na Lei 13.846, trazendo uma nova forma de apuração da renda do segurado recolhido à prisão. Não basta o último salário de contribuição dele. Para fins do disposto nesta lei, considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda apurada nos termos do disposto no parágrafo 4º desse artigo de valor igual ou inferior àquela prevista no artigo 13 da emenda 20, de 15 de dezembro de 98, corrigido pelos índices de reajuste aplicados aos benefícios do regime geral. E essa portaria número 6 trouxe a correção para 2025. A renda que vai ser apurada conforme o parágrafo 4º não pode ser maior do que 1.906,04. Mas como se apura essa renda? Não é pelo último salário, como era antes da medida provisória 871. Não. A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Então, eu tenho que verificar qual é a data de fato gerador, o recolhimento à prisão. Nos últimos 12 meses, eu vou ter salários de contribuição. Eu posso ter só um, eu posso ter dois, eu posso ter três, eu posso ter 12. Faço a média dos que eu tenho. Se eu tiver 3, eu somo os 3, divido por 3. Se eu tiver 5, somo 5, divido por 5. Se eu tiver 1, ele. E aí eu vou verificar se a média gerou um valor igual ou inferior a 1.906,04 em 2025. Uma vez que tenha ficado neste limite, a renda calculada desta forma, e não apenas baseada no último salário de contribuição, eu tenho o primeiro requisito cumprido. Ele é um segurado, primeiro, tem que ser segurado. Ele tem que estar na condição de segurado. E, além de ser segurado, ele tem que ser de baixa renda. Portanto, ele pode estar em período de graça? Pode. E se ele está em período de graça e não houver salários de contribuição nos últimos 12 meses? É como se a renda dele fosse salário mínimo. Ele não tem renda. Está abaixo do limite. Ele tem salário de contribuição. Vamos fazer a média dos que tem, média aritmética simples, e verificar se está dentro do critério econômico. Então, é segurado, sim, tem que estar nesta condição e tem que ser segurado de baixa renda, cujo valor limite de 1.906,04, igual ou inferior a isso, e a apuração desse valor é pela média. Se houver salários nos últimos 12 meses, apura-se a média. Se não houver, ele está no critério porque não tem renda, mas ele é segurado. Tem que ser segurado. O segundo requisito é um requisito de contribuição, de tempo de contribuição mínimo, ou, na verdade, carência. 24 contribuições mensais. Este benefício não exigia carência. Ele era um benefício que obedecia os mesmos parâmetros de uma pensão por morte. Não havia a previsão de carência no artigo 25 da Lei 8213. E agora há, por força da medida provisória 871 de 2019. E a carência é de 24 contribuições mensais. Obviamente que só será exigida a carência
para fatos geradores do auxílio reclusão ocorridos após a vigência da MP 871. Até então não exigia carência. O segundo requisito, portanto, é a carência de 24 contribuições. E se ele houver perdido a qualidade de segurado quando ele retoma, qual é a carência a ser cumprida? No mínimo a metade. Artigo 27. Tem que cumprir a metade. Ele está há 10 anos sem contribuir, ele tem contribuição lá atrás, ele voltou a contribuir. 6 meses depois da retomada das contribuições, ele vem a ser recolhido à prisão. Não vai ter carência. Por quê? Porque ele não cumpriu a metade na nova filiação. Com a metade cumprida, ele pode somar o que ele tinha antes da perda da qualidade de segurado, para somar e chegar nos 24. Mas não foi o caso. Não chegou. Então, vejam, o recolhimento, o recolhimento das contribuições é indispensável agora para o auxílio reclusão. Tem que ter 24 na carência. O terceiro requisito é o recolhimento de prisão em regime fechado, sem receber remuneração da empresa, nem estar em gozo de auxílio por incapacidade temporária, pensão por morte, salário maternidade ou aposentadoria. Regime fechado. Até a MP 871, o regime semiaberto também garantia o auxílio reclusão. Agora não. Agora, somente o preso segurado de baixa renda, com carência de 24 contribuições e recolhido à prisão em regime fechado, é que vai gerar, se a quarta condição acontecer, a condição de dependente previdenciário. Então, se nós pegarmos assim, são 4 condições essenciais. Ser segurado de baixa renda no momento do recolhimento. Critério de apuração da baixa renda, média dos salários de contribuição dos últimos 12 meses. Segundo, carência de 24 contribuições mensais. Terceiro, recolhimento e prisão em regime fechado. Quarto, condição de dependente previdenciário. O requerimento do benefício deve ser instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão. O que está isso aqui, gente? Efetiva à prisão. Então, vejam, os requisitos. Sim, para ter um auxílio reclusão, não é ser preso e gerar o benefício. Repito, tem que ser preso, mas tem que ser segurado. E além de ser segurado, tem que ser segurado com baixa renda. Além disso, tem que ter 24 contribuições mensais. E aí tem que ter os dependentes. É um benefício que está ali para proteger aqueles que vêm-se desprovidos do sustento familiar na medida em que aquele que os provia desse sustento está agora impossibilitado de fazê-lo. É um benefício devido a dependentes. O risco social é não ter o sustento em função do impedimento daquele que o provê. É triste ver a desinformação sendo disseminada. É triste ver a fake news tomando conta e sendo inflada. Eu acompanhava a época, 2008, 2010, por essa época, 15 anos atrás, 17, 18 anos atrás, debates de rádio em programas de humor, mas que traziam um assunto como se fosse sério e metendo pau no auxílio reclusão, dando opiniões mil, porque isso, porque aquilo, porque é um absurdo, porque o benefício, porque é dado para preso, cada preso gera tanto. Gente, não é isso. Por favor, tenhamos minimamente a capacidade que nós fomos formados para ter de combater isso e de fazer um filtro da informação. Requisitos vimos, titulares vimos, conceito vimos, e o termo inicial? Mesma regra da pensão por morte. É a data do recolhimento à prisão, quando requerida em até 180 dias para os filhos menores de 16 anos ou em até 90 dias para os demais dependentes. Ou B, do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior. Uma questão importante aqui
é a discussão sobre correr ou não correr este prazo de 180 dias para os filhos menores de 16 anos. E tem um posicionamento do STJ, né, sobre o filho menor. E a gente sempre a gente sempre remete, né, a esse entendimento do ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho, sempre trago essa fala, ou essa parte do voto, que diz assim que tal entendimento destoa da orientação jurídica prazo prescricional contra o menor, que não pode ser prejudicado pela inércia de seu representante legal, nos termos do artigo ou dos artigos 198, inciso 1º do Código Civil e 79 e 103 da Lei 8213. A contagem do prazo prescricional nessas hipóteses só terá início na data em que atingem a maioridade, não havendo que se falar no início da contagem do prazo prescricional no implemento dos 16 anos de idade. E aí o ministro foi além, ele foi para a maioridade plena, que não é a do absolutamente incapaz, o menor de 16 anos, mas a contagem do prazo começa aos 18 anos. E esse foi o entender do STJ, mas não é algo tão simples hoje, né? Porque depois desse novo entendimento do STJ é que veio a nova redação também da Lei 8213, que traz o prazo de 180 dias para filhos menores. Mas vale a discussão se necessário for, obviamente. Se não sendo necessário, nem entra nisso. E o termo final deste benefício? Quando é? O termo final desse benefício, ele vai depender de várias possibilidades. A primeira delas é a progressão de regime, duas hipóteses. Para benefício com fato gerador até 18 de janeiro de 2019, que é a data da MP 871, a progressão era para o regime aberto, porque o regime semiaberto continuava garantindo o benefício. Então, o benefício com fato gerador antes de 18 de janeiro de 2019, ele era concedido com base na regra da época. Então, o regime semiaberto ainda admitia. Se hoje houver a progressão de regime, mas o fato gerador, a prisão em regime fechado, aconteceu lá atrás, e hoje ele está progredindo para o regime semiaberto, vai continuar recebendo, o seu dependente vai continuar recebendo auxílio reclusão se estava recebendo. Para fatos geradores a partir de 18 de janeiro, ou seja, prisões efetivadas em regime fechado pós medida provisória 871, aí é a progressão para o regime semiaberto, que já extingue a prestação previdenciária do auxílio reclusão, porque não é mais devida de acordo com a lei. Mas lembrando que o fato gerador é que vai definir qual a lei aplicável. A data do fato gerador vai definir qual a lei aplicável. Se anterior à MP 871, artigo 80 original, ou se posterior a 871, a medida provisória 871, de 18 de janeiro de 2019. Também extingue a prestação a soltura do preso ou o livramento condicional. Terceiro, pela fuga do segurado recluso. Se ele fugir, suspende o pagamento, cessa o pagamento. Quarto, se o recluso passar a receber aposentadoria, pode acontecer? Pode, se ele fizer a idade lá dentro. Pode ter aposentadoria, pode, aí cessa o benefício, claro, lógico, não é acumulável. Quinto, perda na condição de dependente. E sexto, pelo óbito do segurado ou do próprio dependente. Claro que, havendo o óbito do segurado, a gente pode estar tratando aqui de uma pensão por morte que passa a ter novos critérios para concessão, inclusive não tem a ver com condição de baixa renda, inclusive o valor do benefício vai ser diferente. Aliás, importantíssimo isso, porque porque a renda mensal do auxílio reclusão com a MP 871, ou melhor, de acordo com a, desculpe, não é com a MP 871, de acordo com a emenda 103, que foi mais drástico ainda, o benefício passou a ser de, no máximo, um salário mínimo. Olha o que diz ali. Até que lei discipline o valor do auxílio reclusão, de que trata o inciso 4 do artigo 201 da Constituição Federal, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte, não podendo exceder o valor de um salário mínimo. Vejam como foi cruel a reforma da Previdência com o auxílio reclusão. O benefício passa a ter valor de um salário mínimo, não refletindo o histórico contributivo do segurado, o que, de certa forma, é uma punição a mais, né? Porque com a pensão por morte não é assim.
Claro que a pensão por morte também passou por drásticas reduções com a reforma da Previdência em função da reinstituição no ordenamento jurídico brasileiro das cotas de pensão, 50 mais 10%. Mas o auxílio reclusão ele já tem um valor fixo, é um salário mínimo dividido pelo número de dependentes. Mesmo que o preso tivesse uma condição melhor de geração de benefício no sistema anterior. Então, pessoal, essas são as condições para o benefício de auxílio reclusão. E nós não devemos, sob hipótese alguma, admitir como verdade a propagação de informações que destoam da lei. Nós temos o dever, como advogados, operadores do direito, e que zelamos com tanta dedicação pelos direitos dos nossos clientes, nós não podemos deixar se propagar mentira, deixar se propagar desinformação e, principalmente, deixar se propagar o preconceito contra um benefício que tem uma destinação nobre, sim, que é proteger os dependentes, porque a pena, o crime, a pena por cometimento de crime não pode passar da pessoa do condenado. Então, nós não podemos julgar os dependentes pelo fato de receberem um auxílio reclusão como se eles fossem privilegiados. Não são. E outra, o preso contribuiu para isso. Ele teve uma participação previdenciária ativa na construção desse benefício. Não é injusto, não há aqui benefício sem custeio. Não, não há. Então, fica aqui a reflexão para que nós possamos trabalhar com esse benefício com a técnica que é necessária. E esses são os principais pontos que nós precisamos ter atenção. Obviamente que existem questões práticas aqui que precisam ser mais esmiuçadas e no dia a dia cada um de vocês, na medida da atuação prática, vão poder aí estabelecer essa maior tecnicidade, né? Essa maior capacidade aí de desenvolver esse trabalho. A ideia era trazer esse benefício, trazer esse conhecimento, para que, com isso, vocês tenham condições de começar a trabalhar com ele. Tem muita gente que dedica boa parte da sua prospecção para esse tipo de benefício, porque ele realmente pode ser muito rentável e tem muita deficiência de oferta de trabalho, de oferta de profissionais habilitados e capacitados para atender essa demanda. E ela é uma demanda interessante, tem bastante gente que precisa disso. Muitos dependentes estão aí na vulnerabilidade porque não têm um aconselhamento, sequer sabem da existência do benefício. E não é uma bolsa, é um benefício previdenciário. Ele tem que ser encarado como tal. E tem que ser encarado com profissionalismo, com técnica, com seriedade e com responsabilidade. Tá bem? Não deixem de assistir o vídeo que está na sequência. E eu espero vocês também na nossa plataforma de ensino continuado no FCPrev, nossa formação continuada previdenciária, que está de portas abertas para todo mundo. E se vocês assistirem esse vídeo, não deixe de dar uma olhada no link que a gente está deixando também disponível na descrição aqui da aula, para que vocês possam, e no chat também vai estar rolando, para que vocês possam conhecer, participar, entrar e fazer parte dessa grande família chamada FCPrev. A gente volta na semana que vem aí sim ao vivo, e essa aula de hoje já estará disponível na área do aluno para o FCPrev. Vai ficar disponível no YouTube por 2 semanas, mas lá na aula do aluno, com o material de apoio produzido, e todos vocês terão acesso já na noite de hoje, tá bom? Um grande abraço a todos, assistam o vídeo e até a próxima. Se você chegou até aqui e acompanhou essa aula até o final, é porque você leva a sério mesmo o direito previdenciário. E se gostou do conteúdo de hoje, então presta atenção no que eu vou te mostrar agora. O que você assistiu aqui é só uma amostra do que a gente faz todo dia dentro do FCPrev, que é a nossa plataforma de formação continuada para advogados que querem atuar com segurança, clareza e confiança na área previdenciária. Vem cá comigo, dá só uma olhada nisso aqui. Aqui na área do aluno, pessoal, vocês têm acesso imediato a mais de 300 horas de aulas gravadas com os maiores especialistas do Brasil. Só colocando aqui, né?
Olha só, José Antônio Savares, tem esse tal de Márcio Hartz aqui também. Olha aqui, Jéssica Cruvinel. Olha aqui o professor Malcolm Robert, Everson Salem, Sérgio Jeromes, Adriane Bramante, Rodrigo Sodero, Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Olha aqui a Gisele Kravchich, André Bittencourt, Jane Berwanger. Olha só, né? Aqui a gente procura, com grandes nomes, cobrir os temas que realmente aparecem no seu dia a dia. Desde os fundamentos da legislação até estratégias avançadas de revisão, planejamento e teses novas que estão surgindo. Tem até uma parte aqui que só fala de consultoria e planejamento. Olha os nomes que estão aqui: Ivan Kertzmann, Fábio Souza, Maura Feliciano, Eliseu Leite, Bruna Sete, tem planejamento internacional. Então, assim, desde os fundamentos até realmente as questões mais práticas. E todo mês você ainda participa, como está aqui em cima, ó, de 3 aulas ao vivo. 3 aulas ao vivo comigo e com convidados especiais. É o nosso momento de aprofundar, tirar dúvidas, discutir casos reais e atualizar também você com o que realmente importa na prática. E eu sei sim que a jornada na advocacia previdenciária pode ser solitária. Por isso, o FCPrev vai muito além do conteúdo. Deixa eu te mostrar uma das partes mais valiosas da nossa assinatura. Me acompanha aqui. Então aqui que está a comunidade FCPrev, um espaço onde você encontra mais de 1000 colegas aí, né, previdenciaristas de todo o Brasil. Olha só que interessante tudo isso, né, que a gente tem aqui, porque são advogados que, como você, estão buscando se especializar, trocar ideias, resolver dúvidas e até formar parcerias. Tem vários tópicos de discussão aqui, ó, cada um com a sua especificidade, cálculos e revisões, tempo de contribuição. Aqui você realmente não precisa mais se sentir sozinho no escritório, tentando entender, né, uma tese nova ou encontrar a melhor estratégia para um caso difícil. Aqui você tem uma comunidade. Olha só, o pessoal vai postando, vai discutindo, tem um feed aqui que os colegas vão colocando, vai tendo comentário, tem a aba também parcerias, que a gente pode aqui colocar, né, oportunidades de trabalho, e tudo isso acontece naturalmente e todos os dias aqui dentro da nossa comunidade. Afinal, previdenciarista bom não precisa saber tudo, mas saber onde buscar. Isso é essencial. Com quem trocar e como se manter atualizado. E é isso que a gente oferece nessa super rede social, que é nossa, que é exclusiva. Dá para mandar mensagem, coraçãozinho, curtida, compartilhamento, salvamento. Tudo que uma rede social tem, só que o foco aqui é previdenciário na veia. Então, essa é a nossa comunidade. E se é isso que você quer, segurança na atuação, realização profissional e uma comunidade que caminha junto com você, então está na hora de fazer parte do FCPrev. É só clicar no link que está aqui no chat ao lado. Ou, se estiver assistindo a gravação, o link está na descrição do vídeo. Vem comigo e com toda essa galera aqui, uma galera mesmo. A gente está te esperando aqui do outro lado. Vem com a gente.